atividade que foi destinada para vocês no dia de hoje, 26 de agosto, tá bom? Então, vamos lá. Certo avião pode percorrer 150 quilômetros em 0,5 horas ou meia hora, certo? Mantendo essa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas? Beleza. Gente, uma coisa interessante, tá? A gente está vendo sobre grandezas proporcionais, certo? Essa tipo de atividade aqui, ela faz parte de uma disciplina que vocês ainda vão ver no futuro, chamado de física, tá bom? Tem então uma formulinha para calcular. Nossa, professor, mas então a gente vai ter que aprender física? Não, só para mostrar para vocês como que um conhecimento hoje de matemática vai auxiliar vocês no futuro, tá? Certo avião percorre 150 quilômetros em meia hora, ou seja, meia hora, né? Dá pra gente deduzir, em uma hora ele vai correr 300 quilômetros, então ele está fazendo uma velocidade constante de 300 km por hora, certo? Mantendo essa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas? Mas vamos brincar aqui com a matemática, certo? Então, primeira coisa, né? Quando a gente está trabalhando com proporção, sempre separar. Então, eu tenho o quê? Quilômetros, né? Então, vou botar aqui quilômetros. Certo? E vou fazer uma outra coluninha e vou chamar de hora. Certo? Quantos quilômetros? Então, é 150 quilômetros em quanto tempo? Meia hora, 0,5. Certo? Aí ele está falando, mantendo essa velocidade, certo? Quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas, né? Então, eu não sei quantos quilômetros, eu vou chamar de x. E agora, o tempo em horas, né? Vai ser 2, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que deduzir. Vamos olhar. Se eu aumentar a quilometragem, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar também, não é verdade? Por exemplo, 150 km em meia hora. Em 2 horas, ele vai aumentar quantos quilômetros ele vai percorrer. Não é isso? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Gente, sempre bota a setinha, tá? Para indicar se está subindo ou descendo. Tudo bem? Certo? Então, se eu subir se eu subir a hora, o que vai acontecer com o tempo? Com os quilômetros também vai aumentar, né? Então, os dois estão aumentando, certo? Então, ó, aumenta 1. Deixa eu botar aqui Se eu aumentar 1, também vai aumentar o outro, certo? Então, são diretamente. Quando eles são diretamente, o que vai acontecer? Certo? Vou ter que multiplicar cruzado. Esse multiplica com esse. E esse x vai multiplicar com esse. Certo? Então, vamos fazer aqui na frente. O que vai dar? Tá. Então, eu vou ter o quê? 0,5x vai ser igual a 2 vezes 150, certo? Ok? Então, vamos lá. 0,5x é igual, 2 vezes 150 vai dar 300. Então, eu vou ter x é igual a 300 dividido, né? Dividido por 0,5. Por quê? Esse 0,5 estava multiplicando, ele passa para cá, dividindo, tá? Bom, agora uma coisa interessante. Professor, como que eu vou dividir 300 por 0,5? Gente, não tem como a gente dividir um número inteiro por um número decimal. Tem que transformar os dois em números inteiros, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que multiplicar em cima por 10 e embaixo também por 10, né? Então, vai ser a mesma coisa de 3.000 dividido por 5, né? Então, x é igual a 3.000 dividido por 5, 30 dividido por 5 é 6, né? Vai sobrar 2 zeros, então vai dar
600. 600 o quê? Aí olha aqui, ó, 600 quilômetros. Então, a nossa resposta, né? Ele percorrerá 600 quilômetros. Certo? Então, essa é a nossa respostinha, tá bom? Bom, então vamos lá. Para fazer 6 pães, o padeiro utiliza 1.800 gramas de farinha. Quanto ele gasta para fazer 5 pães? Beleza, só um momentinho, né? Então, a mesma ideia que a gente colocou ali, né? Então, o que acontece? Farinha, quais são as grandezas que a gente tem? Farinha e pães, né? Certo? Então, ele utiliza 1.800 gramas para fazer quantos pães? 6 pães, tá? Se ele for fazer quanto de farinha, que eu não sei, quanto de farinha que ele vai, né? X, eu não sei, né? Que é a minha pergunta, né? O X. Para fazer quantos pães? 5. Então, agora vamos, antes da gente começar a fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer. Se eu aumentar a farinha, né? Farinha. Se eu aumentar a farinha, o que vai acontecer com os pães? Eu vou fazer mais pães, né? Então, né? Mais farinha, mais pães. Então, são diretamente proporcional. Então, a grandeza diretamente proporcional, tá? Só para a gente saber. Então, se eu aumentar as farinhas, não vai ter mais pães? Se eu diminuir a farinha, ou diminuir os pães, eu vou também diminuir a farinha. Então, é a mesma ideia que a gente fez ali, né? Vai multiplicar cruzado. Esse com esse. E esse com esse. Certo? Então, vamos fazer a nossa continha. Tá. Então, vai ser o quê? 6 vezes x, né? 6 vezes x é igual a 5 vezes 1.800. Certo? Então, aqui nós vamos usar isso aqui, tá? Então, 6x é igual a 5 vezes 1.800, né? 5 vezes 8, 40, né? Vão 4, então vai dar 9. 90, né? Mais 2 é 9.000, né? 9.000. X vai ser igual a 9.000. O 6 está multiplicando o x. Eu sei que 6x vale 9.000. Eu não quero saber o valor de 6x, eu quero saber de cada x. Então, eu vou ter que pegar os 9.000 e dividir por 6, né? E vou dividir por 6. X é igual. Se eu pegar 9.000 e dividir por 6, eu vou achar 1.500. Então, vai ser 1.500 gramas, tá bom? Então, a minha resposta é o quê? Né? Ele gastará 1.500 gramas, tá? É 1.500 gramas, tá? Unidade de medida é masculino, tá bom, gente? Não é 1.500 gramas, não. 1.500 gramas é errado. 1.500 gramas é grama de capim. A grama lá que você tem no quintal da sua casa, tá bom? Unidade de medida, gramas, é masculino. Então, é 1.500 gramas, tá bom? Só uma questãozinha de português aí, só, tá? Mas... certo? Então, tá bom. Espero que todos tenham acertado. Agora é de marcar X, né? Fabiana recebeu R$500 de comissão pela venda de 600 peças. Se tivesse vendido 780, quanto ela teria recebido? Ótimo. Então, vamos lá. Quantidade de peças vendidas, né? Peças. Então, foram o quê? 600. E comissão. Sempre separe, né? Então, o que eu tenho? Peças e comissão, tá? Se ela vendeu 600 peças,
ela recebeu R$ 500 de comissão. Bom, se ela vender 780 peças, ela vai receber quanto de comissão? Eu não sei, professor. Eu também não. Vamos descobrir agora, né? Então, vamos descobrir agora. Certo? Então, a primeira pergunta, professor. Vamos olhar. Se ela vender mais, ela vai receber mais comissão, né? Peças. Se aumentar as peças, né? Aumentou, né? O que vai acontecer com a comissão? A comissão aumenta também, certo? Então, aumentou as peças, aumentou a comissão. Então, é diretamente proporcional. Ok? Beleza. Então, se é diretamente, é aquela ideia de cruzar, né? Então, aqui vem para cá, 600 multiplica x, e aqui vem para cá. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa continha. 600 multiplica x. Então, vai ser 600 vezes x. É igual a 500 vezes 780. 600x é igual a 500 vezes 780. Ai, meu Deus do céu, agora ficou difícil, né? Gente, é a mesma coisa. Vamos multiplicar por 5 e depois a gente multiplica por 100, né? Não é isso? Então, ó, 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 7, 30, com mais 4, 39. Então, vai dar 390 aqui, certo? Né? 13. Agora, aumentar mais 2 zeros. Ok? Nossa, Deus. Eu sou 390 mil? Beleza. Então, agora, o que acontece? Gente, 600x vai ser igual a 390 mil dividido por 600. Antes da gente sofrer, né? Nossa, é um número muito grande por outro, a gente pode cortar os zeros, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho 2 zeros aqui, posso tirar 2 zeros aqui também, né? Então, vou fazer isso. Vou sofrer para quê? Não, corto 2 zeros aqui e corto 2 zeros aqui, certo? Ok? Então, ó, a mesma coisa de x é igual a 3.900 dividido por 6. Agora ficou mais fácil. X é igual, vamos fazer aqui a continha rapidinho, ó. 39 dividido por 6 vai dar 6, né? 6 vezes 6, 36, sobram 3. Desce o 0. 30 dividido por 6, 5. Então, vai dar 650, tá? Então, ó, que legal. Ó. Ela vai receber uma comissão de 650, porque ela vendeu mais, certo? Então, já que aqui é de marcar X, eu achei o valor, não é isso? Então, nós vamos trazer vamos marcar o nosso X aqui. Então, é essa questão aqui, né? Aqui e aqui, certo? Destacar ela aqui também, né, para qualquer coisa. Ok, gente? Então, estamos feito. Vamos passar para 4. Diogo caminha 80 metros em 5 minutos. Beleza. Mantendo a velocidade, em 35 minutos, ele terá percorrido... Opa! Vamos começar, né? Olhar. Bom, então, o que nós temos aqui? Metros e minutos, não é isso? Então, quantos metros ele percorre? 80. Em quanto tempo? 5 minutos, professor. Se ele manter a velocidade, ele vai percorrer quantos metros em 35 minutos? Tá. Bom, gente, pensa comigo. Ele vai manter a velocidade, né? É a mesma ideia lá do avião, né? Então, se aumentar os metros, né?
ó, minutos aumentou, não foi? O que vai acontecer com os metros? Os metros também vai aumentar. Quanto mais tempo ele ficar caminhando, mais ele vai percorrer, vai aumentar. Então, diretamente proporcional também. Ok? Beleza. Se é diretamente proporcional, a ideiazinha do x, né? O multiplicar cruzado. Então, aqui vem para cá e aqui vem para cá. Certo? Então, vamos fazer a nossa continha, né? 5 vezes x é igual a 35 vezes 80. 5x é igual... Opa! E agora, professor? Vamos fazer, né, a continha, né? 35 vezes 80, né? Ok. Faz 8 vezes 5, 40 vezes... 40 vai 4. 8 vezes 3, 24 mais 4, 28, né? Então, 280 mais um zero, né? Certo? Então, vai dar 2.800. Outra maneira da gente fazer. Multiplicar por 8 é dobrar 3 vezes, né? 35 mais 35, 70. 70 mais 70, 140. 140 mais 140, 280. Aí acrescenta um zero do 80, ficou 2.800. Agora, x vai ser igual a 2.800 dividido por quem, professor? Por 5. X vai ser igual a 2.800 dividido por 5. Vou pegar o 28 dividido por 5, vai dar 5. Sobra 3. 30 dividido por 5, 6. Certo? Aí, desce o zero, 560. Então, ele vai percorrer 560 metros. Gente, uma outra maneira de fazer isso é você observar quanto que aumentou. 5 de 35 não aumentou 7 vezes? Se eu fizer, aqui também é obrigado a aumentar 7 vezes, tá? Eu trabalho muito assim. Então, ó, 80 vezes 7 dá 560. Então, logicamente, ele vai percorrer 560 metros. Basta agora a gente marcar o nosso xizinho na letra C, né? Ok? A última, né? De hoje, graças a Deus, né? Bom, em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios de 80 metros de altura está com apenas 48 centímetros. A altura de um outro prédio de 110 metros nessa maquete, mantidas as devidas proporções em centímetros, será de... Beleza. Gente, o que acontece? Maquete é o quê? Você faz um desenho, um esboço de como vai ficar a construção. Então, logicamente, você vai fazer ela menor, né? Então, aí ela tem uma proporção. Por exemplo, essa maquete aqui é 5 vezes menor do que o tamanho real, tá? Então, a gente tem que ver. Então, mantendo aqui o que acontece? 80 metros equivale a 48 centímetros, certo? Então, vamos fazer aqui só para a gente ver. Então, maquete e é o tamanho real, né? Então, o tamanho real é em metros e a maquete ela é dada em centímetros, tá bom? Então, tá. 80 metros equivale a 48 centímetros, não é isso? O problema me falou dessa forma. Se eu tenho um prédio de tantos 110 metros, qual será o tamanho da maquete? Então, metros tem que ficar debaixo de metro, né? 110 metros. Qual será o tamanho da maquete? Gente, perguntinha. Aumentou aumenta o tamanho do prédio, tem que aumentar a maquete, não é verdade? Então, ó, aumentou metros, igual aumento. Aumentou. Então, centímetros também tem que aumentar. Certo? Então, é diretamente proporcional. Então, vamos fazer nosso cruzadinho, né? Vai ser aqui, multiplica aqui, e aqui, multiplica aqui. Certo? Então, vamos lá. F8. Então, vamos lá.
eu tenho que 80x vai ser igual a 48 vezes 110. 80x é igual a 48 vezes 110, né? Gente, vamos brincar aqui? Igual eu fiz aquela vez? Então, é a mesma coisa de 100 mais 10, não é isso? 480 não é... Oh, 400, perdão. É 110 não é a mesma coisa de 100 mais 10? Então, basta multiplicar por 10 e multiplicar por 100 e somar, né? 80x, vamos fazer aqui, 48 vezes 100 vai dar 4.800, mais 48 vezes 10, 480. Então, 80x vai ser igual a 480 mais 4.800, vai dar 5.280, certo? Tá vendo? Multipliquei por 110, que fácil, né? Beleza. X é igual a 5.840, 5.280, vendo um número falando outro, dividido por 80. Cortando um zero de cada lado, né? X é igual a mesma coisa de 528 dividido por 8. X é igual, vamos fazer a conta, né? 52 dividido por 8 vai dar 6, sobra 4. 48 dividido por 8 dá 6 de novo. Então vai dar 66. Que legal, né? 66, certo? Então, vai ser de 66 metros. Tem essa resposta? Tem. Beleza, então marquem ela. 66. Espero que todos tenham acertado. É aí, vou mandar a listinha como sempre eu faço, das correções. Fiquem com Deus. Se puder, dê um joinha aí. Dúvidas, pergunte aí o professor. Até mais. Tchau.